Questão número 10. Qual o valor numérico das expressões? A. Raiz cúbica de menos 1 mais raiz quinta de menos 1 raiz sétima de menos 1 mais raiz nona de menos 1. O 1 ele é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, 1 vezes 1 é igual a 1. Ou, generalizando, 1 vezes A é igual a A. A gente está procurando aqui, nessa primeira parte da expressão, o valor que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a menos 1. Ou seja, o valor que A vezes A é igual a menos 1. O valor de A é o valor que a gente está procurando. A gente viu que 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. E a gente sabe que o número A é elevado a um número 3, sendo A negativo, isso aqui resulta em um número negativo. Ou seja, a gente está procurando o valor de menos 1. E a gente sabe que menos A vezes menos A vezes menos A é igual a um valor negativo. Ou seja, daqui a gente tem que 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes é igual a 1. Ou seja, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. De acordo com essa propriedade. Então, o número que multiplicado por ele 3 vezes, multiplicando ele mesmo, resulta em menos 1, é o próprio menos 1. Aplicando aqui o mesmo conceito para essa parte da expressão, a gente quer obter o número que multiplicado por ele mesmo seja menos 1 5 vezes. Novamente, a gente tem um número menos A elevado a 5. Ou seja, esse número aqui vai ser um número negativo. Sabendo que o número que a gente está procurando é menos 1, que número eu multiplico 5 vezes para obter o menos 1? Para obter 1, eu multiplico 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes ele mesmo. Para obter 1 negativo, eu multiplico menos 1 vezes menos 1, menos 1, menos 1, 5 vezes. Ou seja, a quinta raiz de menos 1 é o próprio menos 1, de novo. Menos, agora essa parte aqui. Novamente, a gente quer um número a raiz sétima do menos 1. Esse número vai ser novamente negativo por causa dessa condição aqui. É o número A elevado a 7, que dá negativo. Sendo A um número negativo, ou seja, menos A, ele elevado a 7, a gente consegue obter um número negativo. E esse número, como a gente já viu, é o próprio menos 1. Então, repetindo aqui mais uma vez, menos 1, mais, e finalmente a gente tem essa última parte, que é a raiz nona de menos 1. Novamente, a gente tem uma base, sendo essa base negativa elevada a 9, que é um número ímpar, resulta em um valor negativo, que ali no caso é o menos 1. Esse número que a gente está procurando é o próprio menos 1, que é igual. Agora basta fazer essas operações aqui. Aqui a gente pode resumir essa operação, repetindo aqui o menos 1, mais menos. A gente tem menos, menos com menos a gente tem mais, menos com menos a gente tem mais 1, e mais com menos a gente tem menos 1, igual. Aqui, menos 1, a ordem não importa se a gente soma ou subtrai primeiro, então a gente pode fazer aqui simplesmente esses dois aqui, 1 positivo menos 1 igual a 0. Então a gente vai ficar aqui com menos 1 mais 0 igual. Menos 1 é a mesma coisa que o quê? Sinais iguais a gente soma. E repete o sinal negativo, que dá menos 2. Agora aqui o item B. Raiz. Quando ele não especifica aqui fora o número, significa que é raiz quadrada.
é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes é igual a menos 8 elevado a 2, certo? Mais 6 elevado a 2 vezes a raiz quinta de menos 32. Eu vou apagar aqui. A primeira parte aqui. Esse número aqui que está dentro da raiz, o menos 8, ele está sendo elevado a 2. Que significa o quê? Significa menos 8 vezes menos 8. O número que a gente está procurando aqui é a raiz quadrada desse número de dentro, que é o menos 8 elevado a 2. E o menos 8 elevado a 2 é menos 8 vezes 8. O número que a gente está procurando é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a menos 8 elevado a 2, ou seja, o próprio menos 8. Então aqui, essa primeira parte é igual a menos 8, mais essa segunda parte aqui é 6 elevado a 2. 6 elevado a 2 é a mesma coisa que 6 vezes 6, que é a mesma coisa que 36. Então, adicionamos aqui 36 vezes, agora essa última parte aqui, menos 32. A gente está procurando basicamente um número A, que multiplicado por ele mesmo 5 vezes é igual a menos 32. Como aqui essa parcela pode ser expressa como A elevado a 5 igual a menos 32, então o A, como aqui é um valor negativo e aqui a gente tem um valor ímpar, a gente sabe que o A vai ser um valor negativo, vai ser um valor de sinal negativo. Mas agora como é que a gente acha qual é a raiz quinta do número 32? A gente pode fatorar o número 32. Eu vou fatorar o número 32 ao invés de o número menos 32 porque eu já sei que o número que eu obtiver aqui, basta eu adicionar o sinal negativo. Então vamos fatorar por números primos, ou seja, 2, 5. Eu vou tentar dividir por esses números. 2, 3, 5, 7, por aí vai. Eu vou tentar dividir esse número aqui por esses fatores. Eu só posso dividir por esses fatores primos. Então a gente começa com 2. Como 32 é um número par, ele é divisível por 2. Então a gente pode dividir aqui 2, que dá igual a 16. 32 dividido por 2 igual a 16. Aí dividindo 16 novamente por 2, porque 16 é um número par, a gente obtém 8. 8 é um número par, então a gente divide por 2, que dá igual a 4. 4 dividido por 2, a gente tem 2. 2 dividido por 2, igual a 1. Chegando em 1 aqui a gente para. E essa expressão aqui significa basicamente isso daqui. 32 é igual ao produto de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes é igual a 32, é o número 2. Como a gente sabe que o número que eu estou procurando tem que ser negativo, então o valor de menos 2 é a raiz quinta do número menos 32. Então a gente multiplica aqui por menos 2. Então, continuando, dessa expressão aqui, essa expressão aqui a gente primeiro faz a multiplicação. Primeiro a multiplicação e depois a soma ou subtração. Quanto vai ser então menos 2 vezes 36? A gente pode fazer a continha aqui. Simplesmente faz 36 vezes 2, porque eu sei que menos 2 vezes 36 é um valor negativo. 2 vezes 6 dá 12. 1 vai para lá. O 2 fica e 1 vai para lá. 2 vezes 3, 6. 6 com 1, 7. Então o resultado de menos 2 vezes 36 é igual a 72. Aí a gente tinha aqui na expressão menos 8 mais menos 72. Mais com menos é menos, então a gente vai ter menos 8 menos 72.
sinais iguais aqui, a gente soma e repete o sinal do maior. No caso, o sinal do maior é negativo. Sinais iguais a gente soma e repete o sinal. Menos 72 mais 8, menos 80. A gente soma 72 e 8 e repete o sinal. Então, item A vai ser igual a menos 2 e o item B vai ser igual a menos 80.